o projeto da Silvia Federici em Caliban e a Bruxa é um projeto que explora as consequências, olhando para a transição que deu origem ao capitalismo na Europa, nos países centrais, onde ele residiu como metrópole quase pelos seus primeiros séculos. Olha para essa transição entendendo não o caráter progressivo, mas o caráter regressivo, e tira todas as consequências dessa empreitada, ou seja, tira todas as consequências do caráter reacionário dessa aventura. Um caráter que foi que em geral é negligenciado em prol de uma visão progressista, que entende que o capitalismo é um modelo de revolução e favorece os ímpetos revolucionários. A empreitada, portanto, da Silvia Federici é uma empreitada de tentar mostrar como o capitalismo surgiu como destruidor de conhecimentos, destruidor de espaços comunais, destruidor de um status muito mais favorável para as mulheres, um destruidor de um espaço de muito mais tolerância para as minorias, e isso tudo porque foi justamente um destruidor da capacidade de luta, né? Ele, a gente poderia dizer, ele acima de tudo reterritorializa aquilo que a luta coloca de pernas para o ar. A gente poderia, se a gente quisesse, entender que trata-se de uma nota de rodapé. Toda empreitada poderia ser entendida como uma nota de rodapé, uma observação, um conjunto de observações que Marx faz quando trata da acumulação primitiva do Capital, no capítulo 24 do primeiro volume do Capital. E a acumulação primitiva, ela marca a diferença precisamente entre um século de ouro, que foi o século XV, e um século de ferro para a classe operária, para os desprovidos, para aqueles que vivem do seu trabalho, que é o século XVI. Ou seja, o século XV, que é um século de conquistas, e o século XVI, que é um século de derrotas, ou antes um século de perdas. E para entender isso, é preciso entender alguns elementos que a Silvia Federici faz, torna muito preementes, né? Faz trazer à tona. Primeiro, o evento Colombo. Né? A gente sabe que o evento Colombo é um evento de um encobrimento, mas também é um evento de uma expansão da Europa com direito a matérias-primas, commodities, minérios, e também, em certo sentido, um espaço de aproveitamento da mão de obra quase gratuita. Primeiro, portanto, a colonização. Segundo, uma retirada sistemática do poder feminino em favor de uma estrutura familiar, familista. E aqui essa convergência entre capitalismo e feminismo, a família nuclear, que começa a
preponderar a partir desse século de ferro que se segue ao século de ouro, essa correlação entre familismo e capitalismo aqui ressoa o anti-Édipo, ressoa, portanto, a denúncia de reterritorialização que o capital sistematicamente faz e que é considerado no anti-Édipo. Então, ou seja, a divisão é o colonialismo, a família nuclear, com toda a destruição do poder feminino que vinha com o saber comunal, e justamente esse saber comunal, o saber dos comuns, das terras comuns que foram destituídas por meio da acumulação primitiva de capital, que é basicamente um cercamento das terras comuns, um roubo das terras comuns, um roubo esse que a gente vai ver daqui a pouco, considerado como um passo, um sofrimento necessário para um bem maior. Então, o cercamento, a imposição gradativa da família nuclear, com o desprovimento das mulheres, o fenômeno colonial, e justamente esse desprovimento das mulheres vai gerar justamente um epistemicídio / genocídio, que foi a destruição das bruxas, a destruição do conhecimento, vamos dizer assim, tradicional. E é esse o termo que eu acho que a gente tem que usar, o termo que ressoa hoje, o conhecimento tradicional, que em certo sentido era um conhecimento que estava situado nas terras comuns, e que permitia que as pessoas pudessem sobreviver de sua relação com a terra e com os animais, que não fosse uma relação com e que não fossem obrigados a vender sua mão de obra, que seria a ser transformada gradativamente, simplesmente num trabalho abstrato, um trabalho feito com máquinas, um trabalho que poderia ser feito por qualquer um trabalho anônimo. Então, em certo sentido, essa anonimidade, que seguramente tem ecos no ego com Quiro e no ego Cogito, de que falam Dussel e Grossfogel, essa anonimidade é que impera e que transforma um século de ouro num século de ferro. E é assim que é um começo que não é um começo alvissareiro. Não é o começo de uma transformação que vai dar num pós-capitalismo, mas é alguma coisa que foi reacionária desde o começo. A Severiche começa o livro propriamente dito, ou seja, o capítulo 1, justamente apontando para isso. Quando, depois de falar das lutas das mulheres, do proletariado medieval europeu, que teve várias formas, e as mulheres aqui são as camponesas, as artesãs, as trabalhadoras, por dia, depois de dizer que isso conta um pouco sobre uma luta que foi a crise do feudalismo. A crise do feudalismo não foi aquilo que foi propiciado pelo capitalismo. O capitalismo teria sido uma espécie de resposta a essa crise do feudalismo. E essa preponderância das mulheres nessa crise. E desse ponto de vista, do ponto de vista dessa luta, nós podemos ver que o capitalismo não foi um produto de um desenvolvimento evolucionário, trazendo forças econômicas que estavam maturando no útero de uma ordem anterior. Ou seja, não foi um desenvolvimento de um embrião que já estava lá. Não foi um progresso das forças que, em certo sentido, estavam lá, mas precisavam se soltar, se emancipar no feudalismo. Não se trata, portanto, de uma espécie de
forças produtivas que transformaram as relações sociais de produção de um jeito inevitável ou de um jeito benévolo. Né? Muito pelo contrário, ela segue o capitalismo, uma resposta de senhores feudais, a nobreza, portanto, que em certo sentido entrou numa outra aventura para preservar os seus poderes, os dedos, mesmo que possam ir os anéis, os mercadores patrícios, mercadores nobilizados, os bispos e papas, né, que em certo sentido tinham interesse, a igreja que tinha um interesse na manutenção da ordem, ou pelo menos de uma certa ordem, foi uma resposta dessas elites a um conflito social de séculos, né, que no final balançou seu poder e deu no mundo uma sacudida. E ela remata: o capitalismo foi a contra-revolução que destruiu as possibilidades que surgiram na luta antifeudal. Possibilidades que, se realizadas, poderiam ter, enfim, feito com que a imensa destruição de vidas e do ambiente natural tivesse sido realizada pelo avanço das relações capitalistas mundo afora. E isso, ela diz, tem que ser enfatizado, porque essa ideia de que o capitalismo se evoluiu a partir do feminismo, tanto como uma inexorabilidade quanto como uma força progressista, ainda tem uma grande força, né? Como se o capitalismo tivesse tido um sucesso em apagar todas essas lutas feudais, toda essa batalha em torno do comum, toda essa batalha que foi perdida, ela foi invisibilizada, ela foi tornada menor, ela foi tornada simplesmente uma fase de transição em relação ao capitalismo que veio. E é interessante que a própria construção do Marx, ao falar da acumulação primitiva de capital, é uma construção que se dá conta do século de ouro se seguindo o século de ferro e arremata dizendo que, afinal de contas, pouco pode ser feito a essa altura, e agora tudo que a gente pode fazer ou esperar é que isso então venha a trazer um bem maior, né? Se trata, portanto, de um combate direto do aceleracionismo, que acredita que o capitalismo é uma força progressista, transformadora e que traz em si uma promessa, uma anástrofe de um pós-capitalismo comunista que traga mais justiça para a classe operária, de um lado, e de um capitalismo entendido como reacionário desde o início. Ou seja, o capital nunca teve nada de socialmente transformador. O capital sempre foi justamente a desistência da transformação social, a desistência dessas lutas, a destituição dessas lutas. O capital sempre foi justamente a insuficiência, sempre apontou para essa insuficiência dessas lutas, a impossibilidade que essas lutas pudessem gerar alguma outra coisa a não ser mais o mesmo. Então, o capital, ele, portanto, surge como uma força reacionária,
não como uma força que aponta para um progresso que ainda vai vir, ela não é uma anástrofe, um futuro que colapsa sobre o passado do conflito medieval, mas é justamente uma destituição desse passado, é justamente uma manutenção em outras formas das mesmas elites. Então, justamente essa continuidade entre nobres e burgueses, entre nobres, entre a nobreza e a burguesia reinante, que passa a ser reinante, essa continuidade. A burguesia, afinal de contas, nunca abriu os seus fuzis contra os nobres, muito pelo contrário, eles tentaram sempre fazer com que esses nobres fizessem parte do seu regime, ainda que de maneira subserviente, ou seja, os nobres se deram a escolha de um dilema que tinha dois polos. Portanto, o dilema, de um lado, eles podiam ter combatido como nobres os camponeses que disputavam as terras e o tempo de trabalho com eles, e eles podiam alistar os burgueses para que essa luta pudesse ficar mais possível de ser uma luta vencedora, e alistando os burgueses eles perdiam a primazia, mas iam seus anéis, ficavam seus dedos. E essa opção retrógrada justamente é a opção que o capitalismo significou na leitura da Silvia Federici. Agora, isso significa o quê? Significa que essas lutas, elas tinham um potencial, elas traziam uma possibilidade, né, de alguma coisa transformadora, né? De fato, você teve vários momentos revolucionários, né, em vários lugares, que passaram por várias heresias, que passaram por várias insubordinações, e que passaram por vários experimentos sociais que construíam a partir da terra comum. E é justamente essa construção que fica, que é jogada no limbo, que é jogada numa lata de lixo a ser ressurgida posteriormente, com a história triunfante contada do ponto de vista do capitalismo. E parte dessa história é justamente a invisibilização da necessidade desse genocídio enorme de mulheres por toda parte, essa perseguição das bruxas, que era justamente a perseguição daquela outra forma de lidar com o natural, a forma do conhecimento tradicional. Então, o capitalismo triunfou por causa da confluência dessas forças, e essas forças não foram forças progressistas, elas foram forças que permitiram justamente um passo atrás, né? Um passo atrás na relação das mulheres com a terra, as plantas, os animais e seus corpos. Esse privilégio do abstrato e do trabalho abstrato que o capitalismo vai instaurar, justamente é parte desse ofício de tirar o foco dessa relação corporal mais estreita e íntima que as mulheres tinham com o ambiente que era um ambiente comum. Então, o projeto é claramente um projeto anti-aceleracionista, porque a base do aceleracionismo é entender que o capitalismo introduz uma aceleração que é revolucionária, e essa aceleração ela é comum tanto ao capitalismo quanto aquilo que vem depois do capitalismo. É como se o capitalismo fosse um prelúdio a alguma coisa que virá depois. Então, esse prelúdio ao que virá depois seria justamente esse caráter, digamos assim, progressista, aceleracionista, que justamente a Federici está colocando em xeque.
As bruxas, o conhecimento tradicional das mulheres, eram parte de um sistema que estava emergindo, né, que estava emergindo mais ou menos na época que, por coincidência, se dá 1492, se dá a descoberta dessas outras terras, ou a encoberta dessas outras terras, esse é o momento em que há um conjunto de lutas camponesas que se tornam bastante desafiadoras para as elites, e essas lutas formam justamente um corpo camponês que envolve, um corpo social camponês que envolve esse conhecimento da terra e do alimento e do corpo, um conhecimento situado, um conhecimento bruxo, e esse conhecimento justamente que eventualmente vai ter que ser eliminado para produzir o proletário, no sentido daquele que só tem a mão de obra para vender. Então, justamente a partir dessa ideia de que muito foi preciso para conter essas revoltas camponesas, essas lutas feudais, que surge essa ideia de que o capitalismo já surge como algo retrógrado. A guerra contra os camponeses, que foi vencida a duros custos, então, segundo essa versão da Federici, foi vencido através da transformação do campo num ingrediente da produção capitalista, das terras privatizadas, para que um patrão pudesse ali produzir o algodão para suas fábricas, e toda a terra integrada nesse sistema anônimo, anonimizante. Essa guerra contra os camponeses, ela foi vencida pelas elites, pelos donos da terra, a custo de se desterritorializar. Então, a desterritorialização é justamente uma radicalização, uma intensificação dessa posição que os donos da terra já tinham, em grande medida, porque, afinal de contas, o contato com a terra não era deles, o contato com a terra era dos camponeses. Então, importava mais serem os donos, serem aqueles que têm a propriedade, do que uma relação qualquer que eles tinham com a propriedade. Então, eles passam a ter uma relação anonimizada com a propriedade, que permite com que a vida passe a entrar dentro de um âmbito do trabalho abstrato. Tudo que eles precisam, portanto, eles entram dentro da riqueza abstrata e a precisar do trabalho abstrato. Então, aqui a leitura da Federici é a leitura de que essa luta, essa guerra contra os camponeses é uma guerra pelo abstrato, né? pela propriedade, pela capacidade do capital de destituir, desterritorializar, e essa desterritorialização interessa precisamente as elites que não têm justamente esse contato tão íntimo com a terra, com esse elemento comum, comunal da terra. Agora, essa luta contra os camponeses é também uma luta contra as mulheres. As mulheres no seu empoderamento, no seu lugar de empoderamento, que é a comunidade. Aqui isso é um aceno muito interessante da Federici a esse elo entre o feminismo e o comunal. E é um elo que ela enfatiza em várias posições, porque afinal é do comunal que sai justamente a possibilidade da reprodução, e em particular da reprodução do trabalho. Então, precisamente, o comunal é que é esse cuidado que não é um cuidado com a sua própria família. Essa dimensão do cuidado que vai para além do humano
é a dimensão que é perdida com a dimensão da transformação da economia em uma economia de propriedades. Mas também é justamente esse sítio de poder, que é o poder das ervas, dos animais, do campo, do comunal, do cuidado, esse sítio de poder que se torna alguma coisa a ser dissipado, dissolvido e, ao final das contas, colocado em frangalhos pelo modo de produção que vai emergir dessa vitória contra os camponeses e contra as camponesas, né? Que eram aquelas que justamente comunalmente poderiam galgar, e estavam galgando cada vez mais ao longo do século XV mais poder. No capítulo 2 ela coloca algumas cifras muito interessantes de perda de poder aquisitivo dos trabalhadores, na média entre 1450, 1500, e aí você vê um declínio ao longo desses 2 séculos que se perpetua pelos séculos seguintes, né? Então, basicamente, em certo sentido, esse é um efeito dessa batalha, dessa luta contra o campesinato. Mas o outro efeito importante, que é a luta contra as mulheres, a luta contra as bruxas, o epistemicídio, é justamente a destituição dos poderes das mulheres de terem direitos sobre seus próprios corpos e suas próprias associações. Então você vê, por exemplo, um recrudescimento da repressão a comportamentos abortivos, na verdade a todo o saber obstetrício das mulheres, ou seja, uma luta contra as parteiras, uma luta contra as praticantes dos abortos, uma luta contra toda a capacidade das mulheres de gerir a sua vida comunal e seus corpos. E essa luta é uma luta continuada, mas uma luta que é parte integral da pauperização do camponês, né, do camponês e da camponesa. Então, o campesinato pauperizado é um campesinato que não tem essas mulheres capazes de organizar seu próprio terreno comum, cuidar do seu próprio terreno comum e mais, ter a capacidade de gerir uma resistência às forças estabelecidas. Então, a luta contra as camponesas é uma luta contra as insurreições que estavam surgindo. É preciso destituir os camponeses daquilo que faz deles camponeses. E uma das coisas que faz os camponeses é esse conhecimento, essa relação com a terra, esse outro tipo de relação com a terra, que é uma relação direta, situada, e uma relação que de alguma maneira tem a ver com essa capacidade de produzir efeitos a partir das ervas, fazer alianças, se vocês quiserem, com esses não humanos, e é justamente isso que é perseguido quando se persegue as bruxas. Então, o epistemicídio do conhecimento bruxo é o epistemicídio genocídio de um dos alicerces da vida camponesa em favor desse abstrato, que tem a ver com também a capacidade de reproduzir de maneira abstrata a força de trabalho, e não mais por meio de um processo que tem a ver com o protagonismo feminino. Então a perda do poder feminino é justamente uma consequência dessa perda do poder camponês, né? Digamos assim, do poder das mulheres no campesinato e a perda do campesinato como estrutura de poder. E aí você tem associando a isso a acumulação primitiva de capital, que é nutrida por processos de destituição dos comuns. A destituição dos comuns se dá na Europa, se dá a Lures, se dá também nas colônias, porque as colônias passam a ser propriedades privadas dos colonizadores, passam a ser lugares em que se concentra capital, e
também do próprio tráfico de escravos. O tráfico de escravos que vai justamente enriquecer esses capitalistas e produzir direto ou indiretamente capacidade deles de fazerem frente a toda essa rebelião camponesa que vai então se dissipando porque os camponeses deixam de ser camponeses. Então basicamente o capitalismo destitui uma forma de vida que tinha sua capacidade revolucionária nas associações e institui talvez uma única capacidade revolucionária associada às forças produtivas, que vão então transformar as relações sociais de produção no esquema marxista. Federici então está dizendo que havia então um potencial revolucionário que tinha a ver com as próprias associações que eram impulsionadas pelas terras comuns. E essa impulsão é que é destituída uma vez que o campesinato é destituído. Então se trata de opor a uma teoria da Revolução Marxista, uma teoria da Revolução camponesa, em que o protagonismo é da associação humana ou não humana que o campesinato é capaz de fazer, né? E aí é muito interessante pensar justamente na questão indígena, né? Nos vários matizes e nas várias implicações da questão indígena, que o Mariátegui entendia como sobretudo uma questão econômica, né? Porque é uma questão que diz respeito à relação de sobrevivência, a relação com o não humano que tem a ver com a sobrevivência mútua. A devastação dos índios, ela é concomitante à devastação dos índios europeus. A devastação dos índios americanos é concomitante à devastação dos índios europeus, que são os camponeses, que estão associados ao regime de propriedade comum, o epistemicídio indígena que marcou esse continente é concomitante e contemporâneo do genocídio das bruxas, né, que se estendeu até esse continente para garantir que esse conhecimento fosse, primeiro, considerado suspeito, e segundo, considerado não tendo mais representantes, não tendo mais ninguém para defendê-lo. Né? Então, justamente o conhecimento que passa a ser possível é o conhecimento que está associado ao trabalho abstrato. E aí a gente pode pensar na conexão entre o nihilismo como uma forma de entender, extrair a inteligibilidade das coisas, de um lado, e justamente o predomínio do capital como essa força reacionária, né? Então é como se tivesse um outro conhecimento, que eu estou chamando aqui de conhecimento tradicional, né, de propósito, esse conhecimento que se deparasse, que fosse colocado em xeque, porque ele é justamente aquilo que esse processo supostamente tão reacionário de aceleração tem nele o seu principal inimigo. E, portanto, se trata de uma guerra contra o saber, não só o poder das mulheres, mas também o saber das mulheres. É esse saber situado que é colocado em questão, em nome do saber do ego cogito, ego conquiro, que é um saber, digamos assim, da híbris do ponto zero, que é um saber de ponto algum, visto de parte algum, né? E é esse saber que prepondera depois desse triunfo, né, do capitalismo e da sua forma de patriarcado anticamponês. Isso aponta para precisamente uma visão catastrófica do capitalismo. Em certo sentido, uma visão catastrófica então, da modernidade que arrasta, né? E é isso que é arrastado pelo capitalismo. Então
essa visão catastrófica e não anastrófica, né? Essa visão catastrófica envolveria justamente todo o aliciamento da filosofia desde a época do ego cogito, desde a época de Descartes, desde a metafísica da subjetividade, vamos dizer assim, nos termos do Heidegger, até hoje, até as difíceis lutas contra a colonialidade. Então, basicamente, você tem essa visão catastrófica que não é necessariamente uma visão nostálgica, né? Isso é bastante interessante e a gente pode pensar, tem uma dimensão hauntológica de uma nostalgia daquilo que não foi, daquilo que não chegou a ser, daquilo de um virtual, né? De um virtual que foi, que poderia, daquilo que poderia ter acontecido com as revoltas camponesas, com as lutas e as efetivas primeiras vitórias que deram lugar, sobretudo a partir da peste negra, no relato da Federici. Então, basicamente, essa narrativa não é uma narrativa nostálgica, mas é uma narrativa decididamente catastrófica acerca do capitalismo. O capitalismo é uma catástrofe, foi uma catástrofe, começou com uma catástrofe, começou com uma reação. Né? E aí é por isso que ele exacerbou justamente o niilismo, ele exacerbou o antropocentrismo na figura de uma ideia de natureza como alguma coisa inanimada, sujeita a leis de estabilidade, que em última instância é um bestand, é um recurso, é uma disponibilidade, garantiu a colonialidade, se tornou possível graças à colonialidade e manteve a colonialidade e justamente imprimiu ao patriarcado as coisas que a gente vê hoje associadas ao controle dos corpos, ao controle das sexualidades e a estrutura familista que está associada a tudo isso. Então, em certo sentido, é uma catástrofe multidimensional. A imagem que surge, portanto, dessa guerra às camponesas, né? Essa guerra que teria, então, tido como uma das suas batalhas justamente o surgimento do regime do capital, segundo a narrativa da Federici. Então, justamente, isso muda um pouco a resistência. A resistência passa a ser a resistência do saber tradicional, do conhecimento tradicional, a resistência do comunal, a resistência do empoderamento das mulheres, independente independente de uma posição afirmada acerca da diferença sexual, mas uma posição que garante que existe um conhecimento que é favorecido pelas mulheres, um conhecimento situado que se opõe a esse universal abstrato conectado com o saber preponderante masculino que passa a imperar nessa modernidade. Então a resistência, ela fica associada justamente àquilo que poderia ter sido, não a uma nostalgia, mas aquilo que poderia ter sido, um virtual que estava sendo conjurado, que estava sendo conspirado, que estava sendo confabulado, e essa confabulação é interrompida pelo capital. Essa confabulação ela é colocada de lado, ela é posta de escanteio pelo desenvolvimento capitalista, que é um desenvolvimento que já começa de uma forma reacionária. Então, em certo sentido, se trata de retomar uma virtualidade, se trata de retomar aquilo que
poderia ter sido da vida camponesa, da forma de vida camponesa, bruxa que estava prosperando, emergindo e ganhando proeminência, como justamente o mesmo pode ser feito justamente numa luta contra-colonial, pensando justamente naqueles futuros índios, né, naqueles futuros indígenas que nunca chegaram a ser realizados, mas que marcaram uma espectralidade, uma virtualidade.